revelia e suspensão. Eu falei para vocês até agora da suspensão, que é o artigo 366, inclusive lemos ele, né? Se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz produzir antecipadamente as provas e decretar a prisão preventiva. Veja que o juiz pode, não é obrigatório. Veja que o juiz pode, não é obrigatório que ele faça isso. Tudo bem, minha gente? Legal. O que eu quero que vocês anotem a súmula 415 do STJ, que ela vai complementar o 366. O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada. O período de suspensão é regulado pelo máximo da pena cominada. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Você tem que abrir lá o seu artigo 109 do seu Código Penal, que vai falar sobre as prescrições. 109 do seu Código Penal, que vai falar das prescrições. Eu vou abrir aqui rapidinho para vocês, ó, Penal Planalto. Penal Planalto. E aí você vai lá no 109 e lá tem as prescrições. Olha só, você deve estar vendo aí na tela. Então, olha só, Código Penal, artigo 109. A prescrição é regida em, vamos pegar aqui um crime baixo, ó, em 4 anos, se o máximo da pena é igual a 1 ano ou superior, não excede a 2. Então, olha só para vocês do Teams aqui. Prescreve-se em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano. Tudo bem? Então, imagine que um crime tem uma pena igual a 1 ano, prescreve em 4. Prescreve em 4. Se a pena tem máximo de 1 ano, qual que é o máximo? Então, se a pena tem a pena máxima de 1 ano e a súmula do STJ, a súmula 415, fala que a suspensão se rege pelo máximo da pena prescricional, quanto tempo eu posso suspender o processo? Neste caso em que o crime tem a pena máxima de 1 ano e a prescrição é de 4. Então, o crime tem a pena máxima de 1 ano e prescreve em 4. O STJ ele está dizendo para mim que eu posso manter suspenso esse processo por 4 anos, que é o prazo da prescrição. Tudo bem? Então, ele vai dizer para mim que eu não posso suspender esse processo ad eterno, porque senão eu tornaria um crime imprescritível. Então, quanto tempo que eu vou poder manter suspenso esse processo? Pelo máximo da pena cominada nos termos do 415 do STJ. Então, você pega um crime com uma pena máxima de 1 ano, prescreve em 4, quanto que você vai poder manter suspenso? 4 anos. Então, o juiz, ele citou por edital o réu e o réu não apareceu. O réu não apareceu, o que ele faz? Ele suspende o processo. Quanto tempo ele vai poder manter esse processo suspenso? Depende do máximo da pena cominada ao crime. Se for o exemplo de um crime com uma pena máxima de 1 ano, ele mantém suspenso esse processo por 4 anos. Passado esses 4 anos, superado esses 4 anos, ele continua o processo, ele dá andamento ao processo, tudo bem? Ele dá andamento ao processo. E aí ele vai poder nomear defensor dativo e ele vai aguardar que o réu compareça por mais 4 anos, que é o prazo prescricional. Superado então esses 4 da suspensão mais os 4 da prescrição e o réu não comparecer, você tem vamos supor que ele tenha o processo não tenha caminhado lá, você tem a prescrição da pretensão punitiva após 4 anos. Tudo bem, minha gente? Então, esse 415, ele é bem complexo, você tem que colocar no papel isso para não ter dificuldade de entender. O que ele quer dizer com a suspensão do processo pelo máximo da pena a ele cominada, tá? Revelia no processo. Revelia no processo. O que é a revelia? O processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para comparecer ao ato, deixar de comparecer sem motivo ou, no caso de mudança de residência, não comunicar novo endereço. Senhores, cuidado! A revelia no processo penal não é igual à revelia do processo civil. A revelia no processo civil, você sabe bem que consideram-se verdadeiros todos os fatos narrados, alegados pela parte contrária. No processo penal, a revelia
é apenas aquilo que fala no 367. O acusado, o réu citado pessoalmente que deixar de comparecer, ele apenas, o que é o efeito da revelia? Apenas deixará de ser intimado para as próximas etapas do processo. Quer dizer, o juiz não vai mais informar dele sobre a audiência, sobre alguma prova que tenha sido produzida, ele não será mais intimado para nenhum ato processual. Revelia no processo penal se limita a isto. Revelia no processo penal se limita a isto. Essa foi a citação.